Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Elite Parlamentar. Meu nome é Daniel Marques, sou jornalista aqui na Arco Advice. Comigo a Duda Gontijo, analista júnior na Arco. E hoje a nossa entrevista é com o deputado Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior, ou para simplificar, o Dr. Luizinho, como ele é conhecido no mundo político. O Dr. Luizinho, ele é deputado federal pelo Progressistas do Rio de Janeiro. Ele já foi secretário municipal de saúde de Nova Iguaçu e também secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro no governo do Pezão. Luizinho se destaca no Elite Parlamentar como especialista em saúde na Câmara dos Deputados. Então, deputado, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço aqui poder estar com você, Daniel, com a Duda. É uma honra estar aqui participando desse projeto aqui, que é a Elite Parlamentar. Para mim é uma honra poder estar participando com vocês. Deputado, então, nossa primeira pergunta é sobre a sua atuação como parlamentar. O senhor é um deputado de primeiro mandato. Que pontos o senhor destaca como mais importantes do seu trabalho até agora, desde que o senhor chegou na Câmara? Daniel, a gente teve a oportunidade de coordenar a Comissão Externa de Enfrentamento da Covid-19 no Brasil. Acho que é o momento mais marcante da história da humanidade. Nunca uma guerra acometeu todos os países e todos os continentes, então a gente encara a Covid-19 como uma guerra. Eu fiz meu primeiro requerimento falando de Covid-19 ainda em janeiro de 2020. E em 8 de fevereiro de 2020, a gente não tinha nenhum caso no Brasil. A gente começou com a Comissão Externa. Na nossa primeira reunião, que a gente pleiteou fosse que a OMS decretasse pandemia, que veio seguir depois. Então a gente a gente começou a trabalhar com esse tema anterior a esse enfrentamento à Covid-19 no Brasil. Obviamente que é um período muito duro, com uma atuação que precisa de muita interlocução com o Ministério da Saúde, muita interlocução com todos os parlamentares. A gente na Comissão Externa enfrentou todos os temas, desde a falta de equipamento de proteção individual, falta de testes, depois para a falta de respiradores, falta de treinamento de pessoal. Passamos pela falta de insumos, insumos anestésicos, sedativos, e a luta desde que a gente começou em busca da vacina. Então a gente visitou a Fiocruz, o Butantan, tivemos uma atuação direta para ajudar a trazer para o Brasil a vacina, também em conjunto com a Pfizer. Nós fomos o primeiro parlamento do mundo que falou sobre a vacina Sputnik, que entrevistou a Pfizer também falando que ia entregar uma vacina até dezembro desse ano, muitos não acreditaram. Então, um trabalho muito longo. Eu acho que essa parte da Covid-19 é um pedaço do nosso mandato. É claro que a gente atua na área da medicina, da saúde brasileira como um todo, e alguns outros temas que estão ligados diretamente à necessidade do país de geração de emprego e renda. Um país com muitas dificuldades. Eu venho de uma região das mais pobres do Brasil, que é a Baixada Fluminense, no coração do Rio de Janeiro, e a gente sabe que as pessoas só têm autonomia se elas têm emprego. Então, tudo isso está acoplado num primeiro mandato, que foi um grande desafio chegar aqui e depois de um aninho já está com a Câmara praticamente parada, conduzindo a única comissão que funcionava dentro da Câmara dos Deputados. Foi um grande desafio, mas também foi uma grande honra para o meu mandato. Com certeza. Deputado, queria saber como que o senhor avalia o desempenho do governo federal no combate à pandemia. O que deveria ter sido feito diferente? O governo federal, ele acertou em algumas coisas, errou em muitas, principalmente porque nós mudamos de ministro diversas vezes. Nunca houve em nenhum momento uma grande condução nacional de todo esse processo. Desde o primeiro dia começou um conflito interno dentro do país. É claro que era um momento que ninguém tinha informação completa do que ia acontecer. Muitas vezes nós tratamos o país de forma universal. O Ministério da Saúde, quando começou a liberar recurso, liberou um recurso para o Brasil como um todo. Lugares que tínhamos casos de Covid, já tínhamos incidência, e outros que não tínhamos nada. E em alguns momentos, estados e municípios fizeram lockdown, fechamento antes da hora, outros fecharam posteriormente. Nunca houve uma interlocução, uma conversa clara entre todos esses entes. No início, o Ministério da Saúde ele subdimensionou a pandemia, então ele trabalhou com o primeiro projeto de locação de leitos de CTI, e alguma compra de testes, e a gente enxergava na nossa comissão, junto comigo, a deputada Carmen Zanotto, que foi secretária de Estado de Santa Catarina, o Padilha foi ministro da Saúde, o Jorge Sola foi secretário da SAIS, foi secretário de Estado da Bahia, o doutor Irão Gonçalves, o nosso presidente da Frente Parlamentar da Medicina, a gente já falava que a gente precisava de uma preparação melhor. E ao longo desse processo, acho que a falta de uma coordenação, de um diálogo direto, acho que isso foi o principal erro. O principal acerto é que em nenhum momento o governo federal foi, vamos dizer assim, ausente. Tudo que foi demandado, eles foram buscando soluções.
mas sempre os problemas já estavam à nossa porta. A gente não conseguiu ser proativo. A gente não conseguiu chegar antes da falta de máscara. O governo federal não conseguiu chegar antes da falta de respiradores. Não conseguiu chegar antes da falta de insumos para anestesia e sedativo. Mas ele sempre foi reativo. Toda vez que ele foi acionado, ele conseguiu suprir a necessidade. Num balanço geral, acho que era um momento muito difícil, muito conflituoso também do ponto de vista econômico e pelas próprias presidentes, pela própria convicção do presidente. Mas, em linhas gerais, apesar do nosso número de óbitos absurdos, eu acho que a gente conseguiu o governo federal conseguiu ajudar os estados e municípios a construir uma resposta. E ela se encerra agora com a vacina, né? É a vacina que vai nos posicionar para sairmos da Covid-19. Isso, graças a Deus, a gente tem conseguido ir bem. Agora tem uma crítica que é muito frequente, que é sobre a velocidade que o tempo que o governo levou para admitir a gravidade da pandemia. O senhor não acredita que se tivesse algumas ações mais rápidas, o número de mortos poderia ter sido menor? Eu acho que a gente precisava acertar nas ações, ser proativo. Então nós não conseguimos, até hoje, a gente ainda não conseguiu ter uma união nacional de olhar e falar a situação, olha, o Brasil, se a gente fosse comparar, ele é muito parecido com a Europa. Quando cada país da Europa é quase um estado da federação. Você pega uma Espanha, uma França e São Paulo. Portugal, um estado menor, como Rio de Janeiro, Espírito Santo, precisa encarar o país como um país continental. A gente acaba, de alguma maneira, querendo fazer uma receita de bolo para o Brasil. Eu acho que, assim, do ponto de vista prático, morreu muita gente, muita morte poderia ser evitada, mas precisava de um entrosamento melhor, das coisas acontecerem de uma forma melhor. Você tem razão e as críticas são válidas, mas no momento de pandemia, o mundo inteiro também em algum momento errou. Em algum momento, grandes especialistas fizeram avaliação de medicamento, de forma de tratar, e aos poucos nós fomos mudando essa condição. Eu posso falar isso como médico, porque em algum momento a gente achou que algum medicamento podia ser eficaz, depois acabou comprovadamente não sendo eficaz. Algumas terapias eram colocadas no início, depois acabou mudando. Eu acho que assim, tem erros e acertos, mas no balanço geral, o importante é a gente superar e aprender com a pandemia, não só para esse governo, mas para os próximos também, de preparar o país para o que pode vir pela frente. A gente sabe que o momento da eleição se aproxima e eu queria saber o quanto o senhor acha que vai ser importante essa questão da pandemia na hora do pleito. Os deputados, no caso, que compartilharam com o senhor na comissão, como que se avalia o desempenho deles? Você acha que vai existir uma capitalização em cima da pandemia? Qual que é a sua avaliação? Duda, eu acho que a pandemia ela é marcante para a nossa vida como um todo, né? Ela alterou a vida de todos os profissionais, alterou a tua vida, do Daniel, alterou a minha vida profissional e altera a nossa condição política, né? Nós que trabalhamos na área da saúde seremos mais cobrados. Uns que trabalharam mais, claro que a gente vai ter que contar essa história, porque é importante a divulgação do que a gente fez no mandato, do número de reuniões que nós fizemos, é através de números que a gente prova a nossa atuação. Para quem acompanhou a nossa comissão externa, fez mais de 100 audiências públicas ao longo de 2020, com mais de 450 convidados, né? A gente continua fazendo reuniões. Esse ano, presidindo a Comissão de Seguridade Social e Família, nós temos o maior número de projetos aprovados já na história da Câmara dos Deputados, na história da comissão. A gente já aprovou, na data de hoje, mais de 450 projetos apreciados, mais de 1.000 designações de relatores para projetos que vinham parados. Nós vamos chegar ali, a tendência é a gente chegar com o dobro da média de projetos apreciados no ano. Então, é o número, é o nosso trabalho, a nossa entrega que faz com que a gente possa contar isso ao nosso eleitor para justificar por que a gente veio para cá, por que a gente quer trabalhar, o que move a gente. Um ano eleitoral é um ano muito difícil, serão cobrados os nossos erros, também serão cobrados os nossos acertos, né? Acho que a nossa atuação ajudou muito o governo federal, né? Ajudou os governos estaduais também, mas o campo político é sempre difícil, porque olhar de fora é muito mais fácil e ter uma postura só crítica, em vez de ser proativo e ajudar, é muito mais fácil ficar em casa fazendo zoom e criticando o governo federal. Nós tivemos uma atitude de ajuda com a comissão externa, apontando, ouvindo especialistas e ajudando o Brasil a construir uma solução, e a solução principal é a vacina. Mas vai ser um dos temas centrais em 2022, né? Como que, no caso dos governadores, até do presidente, como é que foi a condução? O senhor acha que realmente vai ser determinante isso? Eu não tenho dúvida que a pandemia vai ser determinante. Primeiro que ela mexeu com a economia do mundo.
Nós passamos esse momento que nós vivemos é de uma economia pós-guerra. Então, a economia está em frangalhos no mundo inteiro. Nós vivemos uma crise logística, a gente vive uma crise de confiança, crise de aumento de combustível no mundo inteiro. Obviamente, a nossa grande alavanca para o mundo como um todo é o dólar, então o dólar que está valorizado no mundo inteiro. O presidente da República e todos os governadores serão julgados pela sua atuação na pandemia. O que acontece é, alguns atuaram muito bem e já tiveram essa resposta, parte dela nas eleições municipais, alguns prefeitos foram reeleitos, na sua grande maioria, que trabalharam no enfrentamento da Covid. Isso vai acontecer com os governadores e com o presidente. E lembrando que, apesar de todas as dificuldades, e eu sou uma pessoa muito isenta nessa condição, o governo federal foi o grande comprador de vacinas, apesar de você ter feito essa colocação. Em algum momento poderia ter sido até um pouco mais ágil nessa aquisição, mas os governos estaduais e os municipais que aplicam, né? Então, a gente dosando, de alguma maneira, a gente está conseguindo dar uma resposta a essa pandemia, apesar de uma situação muito difícil. Porque, lembrando, Duda, a saúde do Brasil sempre foi um problema. Nós sempre tivemos falta de leitos. Nós sempre tivemos falta de leitos de terapia intensiva. Não foi só na pandemia. Tudo isso é muito complexo, por isso que a gente precisa também ajudar a construir uma solução para a saúde no país de longo prazo. E recentemente o Congresso aprovou um projeto que quebrava a patente de medicamentos e vacinas temporariamente, né, como forma de combate à pandemia. Foi vetado pelo Executivo e agora o veto deve ser apreciado pelo Congresso. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso e também qual que é a tendência que o senhor vê na casa. Deve ser derrubado o veto ou mantido? Com certeza o veto vai ser derrubado. Eu acho que o projeto não consegue atender às necessidades que a gente enfrenta numa pandemia de Covid-19, porque a quebra de patente, ela configura para quem desenvolveu aquela patente, daquele medicamento, daquela vacina, ele quer receber por aquele desenvolvimento. Quando a gente quebra uma patente, quer dizer que a gente vai funcionar entrando, né, quebrando o direito de alguém, o direito de propriedade intelectual. No momento de guerra, como a gente vive da Covid-19, ele seria até válido. Só que ninguém tem a tecnologia da vacina da Covid. Se esses países que desenvolveram a propriedade intelectual simplesmente resolveram, olha, porque o país quebrou a patente, nós não vamos mais mandar vacinas, nós vamos ficar ilhados aqui no mundo. E como a gente não consegue, nós não temos produção de IFA nacional, só com o nosso trabalho junto à Fiocruz, que nós vamos começar a produzir o IFA para vacina na Fiocruz. Então a gente vive num mundo globalizado, a gente não pode achar que nós vamos tomar uma decisão unilateral, isso vai acontecer. Do ponto de vista prático, a quebra de patentes, ela é uma medida extremamente útil, principalmente na regulação financeira de acesso aos medicamentos. Ele é muito útil, mas eu não acho que esse momento ela solucionasse o problema de quebra de patente, solucionasse o problema da vacina. Não adianta, olha, vamos aqui, quebramos a patente da vacina da Pfizer. Quem vai produzir aqui no território nacional o IFA para fazer a vacina da Pfizer? Ninguém. E se a Pfizer resolver, que o Brasil quebrou a patente dela, não vai mandar a vacina para cá. Então, acho que a gente precisa entender que nós não vivemos mais numa ilha. Nós vivemos num mundo globalizado e toda ação tem uma reação. Eu acho que vai derrubar o veto, porque tem um clamor por isso, né? Muitas pessoas lembram ainda da quebra de patente de medicamentos contra HIV, que foi que levou à redução de preço, mas não tem similaridade para esse momento no Brasil. Excelente. Deputado, para a gente concluir o assunto da saúde, o Bolsonaro já tem se posicionado contra o passaporte da vacina. Eu queria saber a sua opinião e também se existe alguma chance do Congresso legislar sobre esse tema. Duda, eu tomo um posicionamento muito claro quanto a isso. Eu tomei a vacina, sou o principal defensor da vacina no Brasil. Eu sou a favor de a gente ter passaporte da vacina, sim, mas eu também sou defensor da liberdade individual. Acho que quem toma vacina é quem quer tomar. Sou contra uma obrigatoriedade. Se a pessoa não quer tomar vacina, ela quer frequentar um estádio de futebol, ela quer frequentar um evento qualquer, ela faz um exame de PCR-T ou PCR-antígeno para acessar. Eu não acho que a gente tem que usar esse instrumento para excluir as pessoas. Agora, nós não podemos ter acesso a alguns lugares, principalmente de aglomeração, sem todas essas pessoas estarem protegidas. Nós estamos tendo a oportunidade aqui, estamos fazendo uma gravação dessa sem máscara e todos nós estamos vacinados. Mas se um de nós não tivéssemos vacinado, só se chegasse aqui com um teste provando que não tem Covid. Então, eu acho que isso é uma proteção para o grupo. Mas eu defendo o direito de quem quiser não se vacinar, não vacine. Apesar de eu achar que é uma loucura a pessoa não estar vacinada. Mas no campo de liberdade individual, a gente não pode defender que a pessoa faça uma coisa que ela não acredite.
Agora, ela não tomou vacina, ela também não pode frequentar lugares de aglomeração. Esse é o critério que acho que a gente tem que fazer. Acho que a gente, já chegando a 80% da população adulta brasileira vacinada com 2 doses, com a população alvo, isso é muito importante, tem uma distorção muito grande quando apresenta o número da vacinação. Fala sobre o número da população em geral, então, de 0 a 12 anos, não podemos vacinar, ainda não está como população-alvo. Então, a população-alvo, a gente já tem 80% dela vacinada. A gente, a cada dia, está vencendo até essa discussão de passaporte, porque o brasileiro está querendo se vacinar e é a única medida eficaz contra a Covid. É a gente fazer as 2 doses da vacina e daqui a 5, 6 meses fazer novamente as doses e vamos ter que fazer isso ainda em 22 e talvez até em 23. Sim, mas voltando só ao finalzinho da pergunta, há chance do Congresso legislar sobre esse tema? Não acredito. Não acredito que o Congresso vai legislar sobre o passaporte da vacina, porque é uma legislação muito complexa. As situações são muito complexas. Já existe um projeto aprovado no Senado, foi colocado em regime de urgência na Casa e a Casa vetou a urgência. A urgência não foi aprovada. Ela vai para o decorrer das comissões. Como isso vai passar nas comissões, eu acho que isso vai demorar algum tempo. Uma média de um projeto passando em todas as comissões, aí vai de 1 a 2 anos no mínimo. Então, não acho que isso vai conseguir prosperar para o ano que vem. Mudando um pouco de assunto, falando de outros temas que estão tramitando na Câmara, a desoneração da folha de pagamentos. O senhor está acompanhando, qual que é a chance desse projeto avançar, principalmente agora que a gente tem a PEC dos precatórios indo adiante? Não, acho que a desoneração é quase uma unanimidade no país. O país precisa de manter os seus postos de trabalho. Nós precisamos, inclusive, ampliar o número de segmentos que estão na desoneração de folha. Acho que o maior programa de apoio de auxílio que o Brasil pode estar é emprego. Então, desoneração de folha tem que ser prioridade para o país. Eu acho que só avança, vai ser aprovado, né? E acho que o governo federal vai respeitar e fazer a manutenção de desoneração de folha, até porque os nossos encargos são quase que impeditivos de contratação de pessoal. E eu acho que não tem nenhum outro programa de auxílio e renda no país que não seja o emprego. E a desoneração de folha, ela ajuda a fazer manutenção de emprego e criação de postos de trabalho na veia. Acho que esse é o programa mais eficaz que a gente pode fazer, a desoneração de folha. Nesse projeto que tramita agora, o senhor acha que entra algum outro setor, além dos 17 que já estão? Não, acho que agora não vai conseguir entrar pela necessidade da celeridade ao projeto. Mas eu acho que no futuro a gente conversa diversos segmentos que também foram afetados e não estão contemplados, vão querer ingressar também na desoneração de folha. Eu acho que a gente pode fazer para 2022 uma ampliação para outros segmentos também. Outro tema que tem, né, tomado as mídias e tudo mais é o Auxílio Brasil. A gente sabe que a MP ela perde validade no dia 7 de dezembro. E o senhor acha que vão conseguir, né, votar ela antes do dia 7 de dezembro? Eu acredito que sim, porque tem um entendimento do presidente Arthur, apesar de hoje ter entre o Senado e a Câmara dos Deputados um conjunto de desentendimento, né? Alguns temas já foram votados na Câmara e foram ao Senado, não foram aprovados. Alguns estão do Senado na Câmara também, mas esse é um tema que une todo mundo. Todo mundo sabe da importância do Auxílio Brasil. Eu não vejo dificuldade para vencer isso, o Congresso Nacional fazer essa aprovação antes do vencimento da MP. Especificamente sobre o Rio de Janeiro. A gente teve o marco legal do saneamento e o Rio foi protagonista de um dos maiores leilões da SEDAI. Que apesar de ter sido um dos maiores, um dos lotes não foi vendido. Que avaliação o senhor faz do resultado do marco no Rio de Janeiro até hoje? Daniel, tem que lembrar que a decisão de privatização da SEDAI, ela vem no conjunto do regime de recuperação fiscal. O Rio de Janeiro enfrentava a maior crise financeira da sua história, tem uma grande dependência de royalties do preço do barril de petróleo. A gente, em 2016, chegou a ter um barril de petróleo a 26 com dólar a 2,50. Imagina que hoje o barril de petróleo está a 80 com dólar a 5,60, 5,70. Então, o Rio de Janeiro viveu uma crise muito grande, construiu um regime de recuperação fiscal e a SEDAI foi dada como um ativo garantidor de uma operação de empréstimo. Dentro dessa hipótese, a estimativa é que a SEDAI valesse 5 bi. A SEDAI ela foi fatiada a concessão de água e saneamento, mantendo o Estado o controle da produção e da fabricação de água, e foi feita a privatização da distribuição e do saneamento, e fez uma arrecadação de cerca de 14 bi. O lote 3, ele é um problema, mas vai se avançar, talvez modulando a questão dos valores e do próprio investimento que tem que ser feito,
mas eu acho que é um modelo a ser seguido no Brasil. O Brasil precisa avançar em saneamento básico. A gente está parado há muito tempo, né? Infelizmente, a gente tem pouco investimento. Claro que o modelo de privatização, a gente aqui no país já tivemos grandes modelos que deram certo, como os modelos da telefonia, e tivemos outros modelos de privatização que de alguma maneira criam um nó no nosso país, né? Todo o nosso sistema de eletricidade, ele tem de alguma maneira um nó, a gente tem um intrínseco, energia cara num país que pode ter diversas formas de energia. Mas esse do Marco Legal de Saneamento acho que vai avançar muito, acho que a privatização da SEDAI ela foi positiva e a gente espera que milhares de pessoas no estado do Rio de Janeiro, que moram a, sei lá, 30 minutos, 20 minutos dos lugares mais caros do Brasil, do IPTU mais caro do Brasil, não tem saneamento básico, não tem água tratada nas suas casas. Então a gente espera muito que isso consiga dar um bom resultado. Deputado, ainda sobre o Rio de Janeiro, a gente vê que tem se criado uma tradição de governadores presos, destituídos por impeachment, e eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da situação, porque com certeza interfere na vida do cidadão carioca. Uhum. E também queria saber como o senhor avalia os nomes que estão postos aí. Recentemente a gente teve até o vice-presidente Mourão, que foi colocado como opção de governador. O Rio de Janeiro, infelizmente, ele viveu uma catástrofe no governo Sérgio Cabral, em que foi afastado o governador, o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, então o Procurador-Geral de Justiça, o chefe do MP, da época do governo Cabral. Então isso é muito marcante. O Rio de Janeiro tem, na sua essência, por ter sido capital da República, uma imprensa muito proativa, tem um Ministério Público muito proativo. Então lá fervilha todas as notícias, todo o noticiário. O Rio de Janeiro vamos dizer assim, é a essência do Brasil, com a própria presença da TV Globo no território carioca, faz com que o noticiário, tudo que aconteça no Rio de Janeiro tenha uma repercussão maior. Infelizmente, o Estado passou por seguidos problemas de corrupção. Isso é muito ruim para a administração pública, é muito ruim para as continuidades de política pública. Além disso, nós fomos tomados por uma crise financeira sem precedente, o que afetou diretamente a segurança pública, o que fez com que o Rio perdesse grande parte da sua potência turística e da sua parte de desenvolvimento comercial e industrial. O Rio de Janeiro viveu nos últimos anos um momento muito difícil, com essa questão de governadores presos, presidente de Assembleia afastado. É uma dificuldade constante, porque toda a equipe administrativa que trabalha no Rio de Janeiro, eu fui secretário de Estado de Saúde, tivemos inúmeros secretários de Estado de Saúde presos. Então, para todo mundo que trabalha com muita cautela, com muito receio de como vai trabalhar, quem quer trabalhar corretamente. Nós tivemos conselheiros do Tribunal de Contas afastados. Então, tem uma inúmera dificuldade. O Rio, para avançar, ele precisa de muito trabalho. O governador Cláudio Castro é o governador que sucedeu o Witzel, que foi um governador eleito numa onda, 3, 4 dias da eleição, com apoio do Bolsonaro, e logo depois traiu o presidente. Então, um governador que nunca tinha sido da política, que foi colocado num cargo e que achou que poderia governar como um juiz sem dialogar com a classe política. Acabou sendo cassado por 70-0 na Assembleia Legislativa, um placar inimaginável na história política nossa, no país, em qualquer estado. Imaginar que um governador não tem apoio de nenhum deputado estadual. Então mostra que o Rio de Janeiro precisa de uma concertação política, precisa de diálogo. As forças que estão colocadas nesse momento é o próprio governador Cláudio Castro. O Marcelo Freixo mudou do PT para o PSB para ser candidato a governador. Tem essa dúvida, foram falados do vice-presidente Mourão. Eu não acredito numa candidatura dele ao governo do Estado, até posso acreditar numa candidatura dele ao Senado. Mas eu acho que é muito importante que o Rio de Janeiro resolva seus problemas internamente com pessoas da política, porque precisa de diálogo, ninguém governa sozinho, ainda mais num estado tão complexo quanto o Rio de Janeiro. Então as próprias figuras da política do Rio de Janeiro que tem que se resolver, tem que disputar a eleição, tem que ganhar sem interferência, Duda, porque o que aconteceu na eleição passada foi interferência direta do Poder Judiciário em cima das eleições, com inúmeras prisões, com inúmeras denúncias, isso tudo que foi colocado levou a um outro resultado eleitoral e levou a gente para um lugar que a gente não conhecia, que acabou um ano e 6 meses depois com as mesmas denúncias de corrupção, aliás, com mais denúncias de corrupção e com um afastamento unânime por parte da Assembleia Legislativa. Acho que a gente precisa solucionar na política. Eu tenho um respeito absurdo pelo Mourão, acho que o nosso vice-presidente ele faz um papel excelente no país.
acho que ele poderia contribuir no Brasil como senador, mas eu não consigo enxergar ele como bom governador do estado do Rio de Janeiro, porque não conhece a capilaridade das cidades, não conhece o problema de cada uma das nossos becos, vielas. O Rio de Janeiro, ele é um lugar diferente, né? Você tem um morro e asfalto convivendo o tempo todo, não só na capital, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. Então a gente precisa conhecer. Só quem conhece consegue olhar o problema e enfrentar esse problema de frente. Não adianta trazer solução de fora. A gente precisa resolver por dentro do nosso estado mesmo. Deputado, acho que tem uma dúvida assim, que permeia todos os estados do Brasil, é o carnaval no Rio de Janeiro. Vai ou não vai acontecer? Existe uma segurança sanitária para que aconteça? Duda, vai ter carnaval no Rio de Janeiro, vai ter carnaval no Brasil, na maioria das cidades, com certeza vai ter carnaval em Salvador, vai ter carnaval em São Paulo. Nós precisamos construir a segurança sanitária. Eu, em fevereiro de 20, propus que a gente concentrasse os voos internacionais nossos em Guarulhos, implementasse controle de temperatura, que a gente implementasse um controle de todos que acessassem o Brasil, com recomendação, se tivesse algum sintoma, ser acionado. É claro que nós devemos ampliar as nossas regras sanitárias. Aí eu acho que para entrar no país valeria um passaporte de vacina. Eu acho que sim, deveria estar vacinado para entrar no país, ou trazer um RT-PCR com 48 horas de antecedência, mas os nossos números são muito bons. E o carnaval é uma festa popular e ela vai acontecer. Acho que nós vamos ter o maior carnaval da história do Rio de Janeiro. Todo mundo ansioso para voltar para esse carnaval. A gente aposta muito nesse carnaval, até porque ele é um gerador de emprego e renda e divulgador. O que eu acho que a gente precisa é melhorar os protocolos sanitários de entrada no nosso país, para a gente não ter aí essas pessoas que não foram vacinadas na Europa, nos Estados Unidos, trazendo para cá a Covid-19 novamente. Agora, óbvio que num pós-carnaval tem a tendência, quando você tem muita gente aglomerada, você tem um aumento de doenças, não só da Covid-19. A gente vai ter um aumento de gripe, a gente tem isso como um todo. Agora, o país precisa estar preparado de alguma maneira para ter algum tipo de rebote, mas não justifica não ter o carnaval. Agora, falando de política nacional. O presidente Jair Bolsonaro, ele quase entrou no PP e acabou se decidindo pelo PL. Como que ficou esse acerto? Vai ter um apoio oficial do PL a Bolsonaro, que a gente imagina que deve ter, mas como que ficou isso? Falam até que já está definido um apoio a Arthur Lira, a reeleição dele como presidente da Câmara. Isso existe mesmo? Acho que primeiro todo mundo tem que disputar e ganhar a eleição. Inclusive o próprio Arthur tem que disputar para deputado federal em Alagoas. O Partido Progressistas faz parte da base do presidente Bolsonaro. O ministro Ciro Nogueira é o ministro da Casa Civil. Hoje tem um alinhamento com o presidente. Alguns estados da nossa federação, alguns dos nossos diretórios são aliados em governadores que são diferentes do posicionamento do presidente Bolsonaro. O partido é o partido mais unido do Brasil, né? E todos nós entendemos as suas peculiaridades nos estados. Acho que nacionalmente caminha com o presidente Bolsonaro, mas acho que vai ser respeitado algumas alianças regionais que têm tradição, já têm construção com os governadores, né, deputados da nossa bancada. O progressista é sempre um partido focado no aumento de bancada federal. Esse é o foco. Alguns governadores quiseram vir ser candidato, vir para o nosso partido, e a gente sempre privilegia tentar fazer um aumento de bancada, uma ampliação de bancada. Acho que a eleição do ano que vem é um grande desafio. O presidente Arthur Lira é o fiel da balança hoje para o governo Bolsonaro. O presidente Arthur Lira mudar o posicionamento dele, ele é quem consegue aprovar as pautas na Câmara, quem consegue andar com os assuntos, efetivamente é ele que apoia o governo. Eu acho que uma recondução como presidente é uma coisa quase que histórica aqui, mas pela atuação que o Arthur tem hoje e o que ele representa no país, com o Bolsonaro, com outro presidente, ele já é o candidato mais forte para a reeleição. Mas isso é um assunto que a gente tem que tratar também no pós a nossa eleição. Nós vamos ter um ano desafiador, o ano de 2022, um ano eleitoral, um ano mais difícil. Nós vivemos uma situação econômica muito complexa, então a gente ainda tem muito trabalho na Câmara dos Deputados e é a nossa convivência. O presidente da Câmara é eleito pelos próprios deputados. Então é a nossa convivência interna, a convivência do Arthur conosco, que vai dar a ele ou não as condições de retornar no próximo mandato, entendendo também quem serão os deputados que serão eleitos para cá, qual vai ser o perfil, quem vai ter a maioria do parlamento, e vai abrir canal de diálogo para construir posterior numa eleição. Acho que o que é importante hoje
é a gente ainda continuar atravessando esse período de pandemia, que a pandemia não acabou, e a gente conseguir trazer o país para uma situação econômica diferenciada. O que mais me preocupa hoje é a falta de comida na mesa das pessoas com dificuldade pelo preço do gás de cozinha. Nós precisamos enfrentar essa realidade. Como nós já vemos dando resposta agora com o auxílio gás, como o parlamento deu com outros auxílios, como nós já fizemos no passado, a gente ainda tem muito desafio pela frente. Apesar da eleição estar batendo a porta, nós precisamos enxergar o que vai acontecer economicamente para dar o resultado da eleição. A eleição ela vai ser decidida na economia, não tem dúvida. É a geladeira das pessoas, é a vida das pessoas que vai decidir o rumo da eleição. Deputado, então falando de eleição, o senhor sai novamente para deputado federal, quais são os planos? Então, nesse momento eu sou candidato a deputado federal, eu sou presidente em exercício do Progressista no Rio, a gente está montando uma nominata de deputados federais. Na última eleição, o Progressista elegeu 2 deputados federais e 2 deputados estaduais. A gente tem uma meta aí de dobrar o número de deputados federais e deputados estaduais. É um grande desafio, um estado muito grande, mas a gente quer fazer uma política diferente, vem fazendo uma política diferente, com participação, ampliando. A gente já saiu da eleição municipal como o maior partido no estado do Rio de Janeiro, foi quem mais elegeu prefeitos, mesmo não tendo o governo do estado. Acho que a gente tem muita coisa para construir ainda. A reeleição para deputado federal, ela vem no complemento desse trabalho que a gente começou aqui. Então, uma parte do meu mandato ficou só voltada para a saúde e para a Covid. Acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer ainda aqui na Câmara dos Deputados e ajudando o estado do Rio de Janeiro e o Brasil também. Primeiro, eu queria agradecer muito pela sua presença e ter aceitado o nosso convite. E a gente fica à disposição. Eu queria te agradecer, Daniel, Duda, vocês fazem um trabalho excelente. A Arco hoje já marca o seu trabalho dentro da Câmara dos Deputados, marca o seu posicionamento dentro da imprensa brasileira, dos meios de comunicação. Vocês têm uma estrutura respeitada e é muito importante para a gente ter as condições de ter uma parte do nosso trabalho reconhecido. A gente tem muita dificuldade de identificação de quem trabalha na casa, né? As pessoas não conseguem entender muito como é o nosso trabalho. Às vezes as pessoas acham que é subir naquela tribuna e fazer um discurso aleatório. Tem todo um trabalho de avaliação, acompanhamento dos nossos projetos de leis, de articulação, e são vocês que conseguem repercutir esse trabalho e conseguir, a gente de uma maneira ou de outra, mostrar para a população brasileira que a gente aqui veio para trabalhar e não para passear aqui em Brasília. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição de vocês.